A palavra profeta aponta para aquele que fala por outra pessoa ou é a sua boca. Pelo contrário, o falso profeta é aquele que fala de si mesmo, dizendo que está falando em nome de Deus. No vídeo de hoje, falaremos sobre os falsos profetas e o juízo de Deus sobre a vida deles, com base no livro do profeta Ezequiel. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Esta palavra que é viva e transformadora e que tem poder para nos capacitar para fazer a obra de Deus com excelência. Meus irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos contra os falsos profetas, assunto este que se encontra no texto de Ezequiel, capítulo de número 13 deste livro, e nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus através deste tema este que faz parte da lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de adultos. Nós estaremos aqui falando sobre este tema tão importante, mostrando como o profeta Ezequiel, em nome de Deus, combateu esses falsos profetas que faziam uma contraposição à palavra de Deus e que também lançavam dúvidas ao coração do povo com suas falsas profecias. E este tema é interessante justamente pelo fato de que hoje, nos dias atuais, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós devemos tomar o mesmo cuidado para com aqueles que dizem estar falando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mas que na verdade estão ensinando o erro, assim também lançando dúvidas ao coração do povo. Nós estaremos tratando deste tema com base em 3 tópicos específicos. No tópico 1, falaremos sobre os profetas. No tópico 2, falaremos sobre os falsos profetas no livro do profeta Ezequiel, observando ali o contexto, o pano de fundo histórico. E no tópico 3, falaremos sobre a geração das mensagens falsas. Então nós traremos aqui nesses tópicos conceituações da palavra, o que significa a palavra profeta no original, seja no grego ou no hebraico. Nós falaremos aqui sobre os falsos profetas, quem são eles, o que eles faziam. E nós falaremos também sobre as falsas mensagens nos dias atuais, para encerrar esse vídeo, trazendo aqui uma palavra pastoral para que nós possamos vigiar para não sermos enganados por aqueles que são os falsos mestres e falsos profetas dos dias atuais, amém? Tópico de número 1, sobre os profetas. Neste primeiro tópico, nós destacaremos aqui o significado da palavra profeta no original hebraico, o conceito desta palavra, o que ela significa. Falaremos ainda sobre outros termos que as Escrituras usam para designar os profetas de Deus no Antigo Testamento. E por último, traremos aqui um destaque sobre como as Escrituras se referem aos falsos profetas nas Escrituras Sagradas. Primeiramente, vamos trazer aqui o significado do termo profeta. Qual é o significado real da palavra profeta? Primeiramente, precisamos saber que a palavra profeta vem da palavra hebraica navi, transliterada por nabi, com letra B, mas pronunciada com o som de V, navi. E essa palavra tem a sua etimologia, ainda desconhecida por estudiosos, mas que traz a ideia primária de porta-voz, ou um orador, ou por que não dizer um locutor. Nesse sentido, navi, que é traduzida das nossas línguas portuguesas, nas nossas Bíblias, por profeta, traz a ideia
de alguém que fala em nome de outro alguém. Nesse sentido, nós temos aqui um texto bíblico muito elucidativo que mostra exatamente esse significado do conceito da palavra hebraica Navi, que é traduzida por profeta. E o texto está na passagem de Êxodo, capítulo de número 7, onde olha só o que diz o texto. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, Deus falando com Moisés, quando ele chama Moisés para o desafio de libertar, de ser o libertador do povo de Israel que estava sendo escravizado por Faraó no Egito. Então Deus chega em Moisés e fala assim: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. E o que é que Deus está dizendo a Moisés aqui? Quando Deus chama Moisés, Moisés vê a dificuldade, a grandeza do seu chamado, percebe o desafio que está diante de si e diz para Deus que ele não tem condições, capacidade de exercer este ministério, porque ele não sabia nem falar. E aí Deus resolve a situação, trazendo esta mensagem a Moisés, dizendo que o seu irmão Arão seria profeta no lugar dele. Ou seja, o que Deus está dizendo para Moisés é que Arão, o seu irmão, vai falar no lugar dele, ele não precisa falar. Porque Arão vai ser o seu porta-voz, Arão vai ser o seu locutor, Arão vai ser o seu orador para transmitir a mensagem dele, Moisés, a Faraó. Mas precisamos saber também que, além da palavra Nabi ou Navi no hebraico, nós temos ainda outras palavras hebraicas que também são traduzidas ou trazem pelo menos o conceito, a ideia de profetas. Essas palavras são a palavra, além de Navi, nós temos a palavra Roer e a palavra Roser. Essas três palavras, Navi, Roer e Roser, aparecem no mesmo texto bíblico, em um mesmo versículo, que está lá em 1 de Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 29, que diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã. Então, Samuel, o vidente, Roer, e nas crônicas do profeta do Navi, Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, o Roser. Então, nesse mesmo texto, no original, nós temos o uso das três palavras hebraicas que aludem à ideia de um profeta. Outra coisa que nós precisamos também observar é que, além da expressão da palavra profeta para designar o ofício profético no Antigo Testamento, nós temos nas Escrituras Sagradas algumas outras palavras que aludem também aos profetas, aqueles que exerciam o ofício de profeta no Antigo Testamento. Então nós temos, por exemplo, a expressão mensageiro, se referindo ao profeta. Deus tinha os seus mensageiros, e os seus mensageiros são os seus profetas, né? Isso nós temos uma referência bíblica em 2 de Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16. Nós temos também a expressão embaixador, se referindo aos profetas de Deus. Embaixador, algumas traduções vão traduzir essa expressão, essa palavra, por enviados de Deus. Isso está em Ageu, capítulo 1, versículo 13. Além disso, nós temos também a expressão servo de Deus e do Senhor, que era uma expressão também que às vezes apontava para profetas de Deus. E por fim, a expressão homem de Deus também no Antigo Testamento, naquele contexto cultural histórico do Antigo Testamento, essa expressão também poderia indicar profeta de Deus como homem de Deus. O que nós devemos observar é todo o contexto da passagem, e aí nós perceberemos que essas expressões estarão se referindo a profetas de Deus, a mensageiros, embaixadores de Deus, aqueles que são enviados pelo Senhor para levar uma mensagem. Ainda falando sobre profeta, sobre a terminologia, a palavra profeta é de origem grega. Profetes, no hebraico é Navi ou Roer,
ou roser, mas no grego nós temos a palavra profetes, esse significado de profetes no grego, trazendo a ideia de pró, ou seja, antes, e fé, ou feme, que significa falar. Então, a palavra profeta no grego traz a ideia de alguém que fala antes, né? Que profetiza, fala antes de acontecer. Daí surge um conceito popular de que o profeta é aquele que anuncia profecias, anuncia coisas que ainda irão acontecer, ou seja, fazem predições daquilo que ainda não aconteceu nos eventos futuros e que irão acontecer. Embora nós devemos observar que no Antigo Testamento a mensagem dos profetas de Deus não se resumem a mensagens preditivas, a profecias acerca do futuro, mas a maior parte do conteúdo dos profetas no Antigo Testamento diziam respeito a denúncias do estado de apostasia, de idolatrias, de injustiças sociais que aconteciam no meio do povo de Israel. Tá? Então é muito importante a gente entender que não é porque nós temos alguns livros proféticos no Antigo Testamento que tudo que está escrito nesses livros referem-se a profecias futurísticas, a predições ou a mensagens escatológicas. Amém? A maior parte do conteúdo diz respeito a denúncias do estado da nação. E para terminar esse primeiro tópico, vamos falar aqui dos falsos profetas. Como é que a Bíblia designa os falsos profetas? Bom, primeiramente falando aqui que profetizar falsamente ou falar que está falando em nome de Deus quando Deus não estava falando era crime em Israel desde a lei de Moisés. Se você ler Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 ao 5 e Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 ao 22, você vai ver que havia estabelecido-se punições para aqueles que eram os chamados falsos profetas. Nós precisamos também observar que as expressões no hebraico navi, roer ou roser também eram usadas para se referirem aos falsos profetas. E o que determina então no Antigo Testamento o que é um falso profeta não é a expressão original, mas sim o contexto da passagem que vai mostrar que esses profetas eram falsos profetas. Por exemplo, na passagem em que Elias desafia os profetas de Baal, o texto bíblico refere-se a eles como profetas de Baal, mas não falsos profetas de Baal. Então esta expressão falsos profetas, elas não se encontram no texto original do Antigo Testamento. Já na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, usou-se a palavra pseudo-profetes. Pseudo quer dizer falso e profetes o profeta. Então, a Septuaginta, já detectando que algumas passagens referem-se a falsos profetas, ela traduziu já para falsos profetas, dando uma clareza ali sobre estas pessoas. Bom, e eu quero terminar aqui dizendo que existe o verdadeiro profeta, assim como existiam também os falsos profetas desde o Antigo Testamento, desde a Antiguidade. Tópico de número 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Nesse tópico, nós estaremos fazendo uma análise do texto bíblico do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, que é a base da lição de hoje, e nós observaremos principalmente os versículos 2, 3 e 4, que são os textos que mais diretamente fala sobre os falsos profetas dos tempos de Ezequiel. Quem são eles, o que eles estavam fazendo e qual o juízo que os aguardaria da parte de Deus. Primeiramente, dizendo que em todas as coisas tem o bom e o ruim. Em tudo existe os dois lados. Existem amigos
mas existem também inimigos. Existem os bons, mas existem os maus. Existem os verdadeiros, assim como também existem os falsos. Então é preciso a gente entender que não é porque existem falsos profetas ou existiram falsos profetas que os verdadeiros profetas precisam ser ignorados. Nos dias atuais, é muito comum pessoas estarem decepcionadas com situações que aconteceram nas igrejas e abandonam totalmente a igreja, né, sem parar para refletir a questão de que existe sempre o que é verdadeiro e o que é falso. Então, da mesma forma que há profetas legítimos enviados por Deus, há também falsos profetas provenientes da parte de Satanás, tá? Mas a existência do falso não anula a legitimidade do verdadeiro. Amém? Então guarde isso. A existência do falso não anula a legitimidade do verdadeiro. Tá? Vamos falar aqui do versículo de número 2. Olha o que diz o profeta aqui neste texto. Ezequiel capítulo 13, versículo 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Aqui nós temos a apresentação no texto dos falsos profetas nos dias do profeta Ezequiel e Jeremias. Já observamos que não existe no original hebraico uma palavra específica para designar os falsos profetas. A palavra que se refere a eles é a mesma palavra que se refere aos profetas de Deus verdadeiro, que é a palavra Navi ou Nabi. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém quanto aqueles que estavam na Babilônia, os exilados da Babilônia. Os que estavam em Jerusalém, né, foram combatidos pelo profeta Jeremias, porque Jeremias ficou em Jerusalém. Já os que estavam no cativeiro babilônico foram combatidos pelo profeta Ezequiel, que é aquele que estava no cativeiro babilônico. Então nós temos aqui, neste versículo de número 2, o profeta denunciando esses profetas que só profetizam, segundo a expressão que foi utilizada no texto, o que vê o seu coração. Ou seja, é uma forma de dizer que eles estão profetizando por si mesmos e não profetizando aquilo que Deus havia falado. As suas mensagens são mensagens que se originam de si próprio e não da parte de Deus, quando na verdade o profeta, o verdadeiro profeta de Deus, tem que falar o que veio de Deus e não o que ele quer dizer, certo? Nós também temos aqui no versículo de número 3 o desserviço dos falsos profetas, né? O que é que diz o versículo de número 3 de Ezequiel 13? Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Bom, essa expressão coisas que não viram se explica pelo fato de que os profetas de Deus no Antigo Testamento recebiam também profecias, mensagens de Deus por intermédio de visões, como é o caso específico aqui do profeta Ezequiel, que teve visões, conforme nós já estudamos aqui nas lições anteriores. Aqui nós estamos vendo Deus chamando esses falsos profetas de loucos, que na expressão original hebraica é utilizada a palavra hebraica Nabal, que tem o significado de tolo, de insensato. Então, um falso profeta é um tolo, é um insensato, porque está falando contra a palavra de Deus e falando coisas de si mesmo. E a expressão Nabal, quando Deus usa essa expressão para se referir aos falsos profetas, chamando eles de louco no original, Nabal, né? Essa expressão Nabal, ela traz a ideia daquele que afronta Deus. Lá em Salmo 74, versículo 22, o salmista diz que o tolo diz: não há Deus. É uma forma de afrontar
afrontar o Deus de Israel. É uma forma de zombar daqueles também que servem a Deus. Não eram meros falsos profetas, eram homens tolos, eram homens insensatos que confrontavam o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e não as coisas que viram. O que eles estão passando, a mensagem que eles estão transmitindo, não são mensagens de Deus, são mensagens de si próprio, coisa do seu próprio espírito ou coisas do seu próprio coração, talvez estimulados por espíritos imundos, espíritos malignos e também pela dureza de seus corações. E por fim, no versículo 4, o profeta Ezequiel diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas. Algumas traduções vão usar a expressão chacais nos desertos. Bom, aqui nós temos mais uma apresentação ou revelação de quem são esses falsos profetas dos dias do profeta Ezequiel, assim como os demais de outras épocas. Então essa metáfora dos chacais ou das raposas em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas é uma linguagem que demonstra o caráter destrutivo desses profetas. Os falsos profetas fazem um desserviço para o reino de Deus, para a obra de Deus, trazendo destruição para a vida de pessoas, enganando pessoas, iludindo as pessoas, dizendo que haveria paz quando haveria, na verdade, repentina destruição, fazendo com que o povo seguissem outros deuses ou aceitassem as injustiças que aconteciam no meio do povo. Assim sendo, nós precisamos entender que não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, nós temos aí referências a falsos profetas, a falsos mestres, a homens que querem devorar o aprisco do Senhor, e nós precisamos tomar muito cuidado para com essas pessoas que são loucas, que são lobos devoradores, né? Que são verdadeiras raposas que querem se aproveitar da fraqueza, do sofrimento e da destruição das pessoas que estão vulneráveis às suas mensagens mentirosas, tá? Então vamos vigiar, irmãos, porque o profeta verdadeiro é aquele que fala o que o povo precisa ouvir e não aquilo que agrada aos ouvidos, que massageia o ego das pessoas, mas sim que confronta na hora que precisa ser confrontado quando o povo está vivendo no erro. Amém? Tópico de número 3, sobre a geração das falsas mensagens. Neste último tópico, nós estaremos aqui falando sobre o profeta no Antigo Testamento, o que é que qualificava um profeta como sendo de Deus no Antigo Testamento, e falaremos também sobre os portadores das mensagens falsas, os falsos profetas, e terminaremos falando sobre a ira de Deus contra esses falsos profetas. Bom, vamos falar aqui primeiramente de como é que se identifica um profeta de Deus, um profeta verdadeiro nas passagens do Antigo Testamento. Bom, a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada pelo texto de um qualificativo que identifica como tal, como por exemplo, mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas. Segundo de Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Observe a expressão mensageiros de Deus. Olha só o qualificativo. Mensageiros de quem? De Deus. Qualifica eles como mensageiros enviados por Deus. Outro texto está em 1 de Reis 14, 18, que diz: a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. No contexto, servo de quem? Servo de Deus. Então olha só, mais um qualificativo aqui, usando a expressão servo para dizer que Aías era servo de Deus, portanto profeta. E nós temos ainda alguns outros textos, né? Segundo de Reis 9, 7, Jeremias 7, 25, que usa a expressão meus servos, Deus falando, né? No contexto, meus servos,
os profetas. Então, para se identificar um profeta genuíno, original, um profeta de Deus no Antigo Testamento, basta atentar para o contexto, principalmente quando o contexto traz na formação das palavras o qualificativo que demonstra que aquele homem foi enviado por Deus, tá? Bom, falando também dos portadores de mensagens falsas, nos versículos 6 ao 8 do capítulo 13 de Ezequiel, nós podemos perceber que Deus não os enviou, né? E a mensagem que eles anunciavam ao povo é adivinhação mentirosa. Eu faço questão de ler o texto do versículo 6 em diante para você. Olha o que diz: Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade, e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Então fica claro no texto aqui de Ezequiel, versículos 6, 7 e 8, que Deus, ele não apoia, que Deus não tem negócio com esses falsos profetas que diziam estar falando em nome de Deus quando Deus não falou. E nós então devemos chegar à conclusão que a mentira é o oposto à verdade. Trata-se de uma prática do engano, da falsidade e da traição. E se esses profetas são falsos, são mentirosos, são traidores, são enganadores, nós só podemos chegar à conclusão de que eles sofrerão o terrível juízo de Deus, né? E aí nós temos aqui a ira de Deus contra os falsos profetas, no versículo 10 do capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel, que diz assim: visto que andam enganando o meu próprio povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros a rebocam de cal não adubada. Então veja que Deus, ele se irará contra essas pessoas que estão profetizando mentiras para o seu povo, e a sentença contra eles era certa. Tanto é que desde a lei de Moisés, conforme nós já relatamos no primeiro tópico, já havia aqui o vaticínio, né, contra esses falsos profetas, aqueles que profetizavam, mas não aconteciam, ou aqueles falsos profetas que levavam o povo a adorarem deuses estranhos e falsos. Então, falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimava os falsos profetas, porque não se sentiam favorecidos pelos governantes. É interessante a gente olhar para o contexto histórico-cultural da época e entender que os profetas tinham uma influência muito grande na sociedade, na nação judaica, inclusive, né, muitos deles sendo como que uma espécie de funcionários públicos do governo, do reinado de determinados reis. Então muitos deles tinham caminho, trânsito aberto aos palácios dos reis, né, para trazerem os seus conselhos e suas profecias. E muitos se aproveitavam então para viver uma vida regalada, tendo favor dos reis e profetizando tão somente aquilo que agradava o ouvido desses reis quando eram reis maus. Portanto, nós podemos agora trazer para os nossos dias, trazendo aqui uma palavra pastoral, dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas de hoje, porque muitos são os que estão por aí a fim de agradar os ouvidos do povo e estão permitindo que o povo ande por caminhos tortuosos, sem os corrigir, sem os repreender, né? Porque estão interessados tão apenas na questão numérica de suas igrejas. São falsos mestres que estão ensinando coisas perniciosas. Poderíamos citar aqui várias teologias modernas, como a teologia liberal, né? O liberalismo teológico, a teologia do coaching,
que só visa agradar os ouvidos do povo, com base em uma mensagem totalmente antropocêntrica. Poderemos falar da teologia, a famigerada teologia da prosperidade, que visa trazer as pessoas para a igreja a fim de arrancar os seus recursos, prometendo, né, riquezas materiais para essas pessoas, né? São profetas falsos, são mensageiros falsos que falam quando Deus não falou. Isso sem mencionar aqueles que fazem mau uso dos dons espirituais nas igrejas que são continuistas, as igrejas pentecostais, as igrejas carismáticas, explorando aí a vulnerabilidade das pessoas através de supostas revelações e profecias que na verdade são falsas revelações e falsas profecias para enganar os incautos. Então, aqui vai uma palavra pastoral para você. Olhe para as Escrituras, julgue tudo pelas Escrituras, não desacredite dos profetas, dos mestres de Deus, dos mensageiros verdadeiros de Deus. Existem os verdadeiros e existem os falsos, mas não acredite também em todos aqueles que se dizem homens de Deus, profetas de Deus, mestres enviados da parte de Deus, porque nós sabemos que o falso está no meio do verdadeiro. Muitos dizem estar profetizando através dos dons espirituais hoje. Muitos estão trazendo revelações, mas que na verdade são falsas, né? Não vieram de Deus. E assim nós precisamos tomar o máximo de cuidado para que isso não aconteça no nosso meio. Amém? Busque o dom de discernimento de espírito, busque a Deus, ame a palavra de Deus, se firme na palavra, estude a palavra, para que assim você não seja enganado por estes falsos profetas e falsos mestres da atualidade. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E eu gostaria de pedir para você mais uma vez se inscrever no canal e nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.